E aí, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre adaptações cinematográficas de quadrinho, né? As adaptações de quadrinhos para o cinema. E assim, os gibis no cinema não é coisa recente, né? Mesmo que hoje em dia tenha essa quantidade alarmante de adaptação de quadrinho e tenha deslanchado também por conta desse boom de super-herói e tal, as adaptações são antigas. Tanto que a primeira adaptação de um quadrinho, no caso uma tira, para o cinema foi em 1895 pelos irmãos Lumière, que foi a adaptação de uma tira de humor. O curta, chamado Le Arrosé Arrosé, era o nome de um filme que consistia na clássica gag da mangueira, né? Vou colocar a tira aqui e o curta em algum lugar aqui, né? Mas assim, quais são as características e motivos para uma adaptação, nesse caso a cinematográfica? Tipo assim, qual o sentido, né, fazer a adaptação de algo que funciona por si só nas páginas e que muitas vezes é superior no papel do que na tela? A questão de fidelidade, né? Vou usar nesse vídeo um artigo chamado Para Além das Adaptações, Old Boy e a Fidelidade ao Espírito. Mais especificamente, a proposta de um autor chamado Dudley Andrew. E a tela vai ficar preta, rapidinho assim, plif, só para vocês verem o curtazinho, né, o filme do Lumière, né, a câmera aqui, do Lumière, da adaptação da tirinha, né, do Arrosé Arrosé. É isso, vai ficar aí uns segundos de tela preta passando. Não vai ficar tela preta para passar o curto, mas enfim, vocês entenderam. O Andrew propõe que existem três possibilidades na transposição de um sistema de códigos para o outro, né? No caso, papel, tela. Eles são empréstimos, intersecções e transformação. Então vamos para o primeiro, né? No caso, o empréstimo. O empréstimo são os elementos-chave do texto original, são mantidos, porém eles são modificados no filme para revelar seu potencial gerativo, no caso, geracionar o filme, né? É a forma perfeita de adaptação quando isso que ele vai adaptar já sofreu diversas adaptações e acabou se tornando algo mítico. Tipo a cena da morte dos pais do Bruce Wayne, né? Já foi mostrada tantas e tantas e tantas vezes que já está no imaginário coletivo, né? Aí no empréstimo eles mantêm os traços gerais, né? E não a fidelidade à história particular. Tipo assim, ele mostra a clássica cena da pérola, do colar da mãe do Bruce Wayne, mas mostrada de diversos outros ângulos, diversas outras formas. Tipo assim, o bandido que atira na mãe do Bruce, nos pais do Bruce, no quadrinho é uma forma. Aí no filme eles jogam, por exemplo, no primeiro filme do Batman é o Coringa antes de ser Coringa que mata ele de alguma forma. Nesse filme novo do Coringa é por causa de um protesto político ou algo do tipo, né? Mas assim, as características gerais, a morte dos pais, o colar, blá, 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 é mantido. Porém, o como isso desenrola no filme é o diferente. Então, o empréstimo é de pegar essas características gerais e transformar eles de um signo para outro. Já nas intersecções, os elementos fundamentais são preservados, né, a ponto de torná-lo inassimilável na adaptação. Então, assim, ele permite que o filme converse com o quadrinho, apresentando uma experiência do texto original, só que modulada para a representação cinematográfica. É tipo assim, você vê a especificidade do texto original através da linguagem cinematográfica. Tipo assim, aquelas aparições do Stan Lee são considerados elementos de interseccionalidade, já que no quadrinho original o Stan Lee não aparece. Então as aparições de elenco, de diretores, roteiristas, esses easter eggs, é tudo interseccionalidade. Nada daquilo existe no original, mas ele pega esses elementos, mistura com o roteiro pego do quadrinho e joga pra tela. Então ele faz um mix, um remaster, um remix daquilo ali. Pega elementos fora, põe... Tipo assim, vamos pegar assim, pega o quadrinho, desconstrói ele em roteiro. Né?
Então você pegou aquele quadrinho e transformou no roteiro, que é um outro formato, é um outro código, é um outro suporte. E nesse roteiro você vai jogando coisas que funcionam no cinema. Essas aparições do Stan Lee, aparições de diretores, aparição, sei lá, do Stephen King no filme do It novo, sabe? Essas coisinhas e joga nesse roteiro. E depois você pega esse roteiro, transforma novamente pro que vai sair a imagem cinética na tela. E você tem algo totalmente novo, pego tudinho daquilo ali, transformado, colocado mais elementos para ele ir ser transposto para a tela e funcionar melhor naquele suporte. Esse é o rolê louco da interseccionalidade. A gente chega na terceira, que é a transformação, né? A transformação é mais fiel e se faz a menor quantidade de alterações possíveis, de forma para trazer a essência do texto original para as telas. E aí a gente chega num ponto que é assim, a fidelidade à letra e a fidelidade ao espírito da obra original. Na fidelidade à letra, é o uso de elementos paralelos entre os dois sistemas. O que são os elementos paralelos? É o uso de onomatopeia, é o balão de fala, a layout de páginas, viradas de páginas, quadradinhos. As onomatopeias usadas no Scott Pilgrim é um exemplo dessa transformação com fidelidade à letra. As onomatopeias do Batman, aquele socando tum, pof, vral, zingli. É zingli? São exemplos de transformações fiéis da fidelidade à letra disso, né? O Hulk do Ang Lee, que usa, meio besta, né? Mas usa quadros se mexendo e tudo aquele negócio para tentar trazer proximidade do filme com as páginas. É uma fidelidade à letra usando transformação, né? Você pega aquilo ali e transforma para algo funcional no cinema, né? São códigos de um suporte transformados para códigos de outro suporte. Já na fidelidade ao espírito rola uma parada assim, que é buscar o sentido verdadeiro através dos signos. É transpor quase tudo, quase ipsis literis, cuspido, escarrado da página para a tela. Porém, assim, quando você tira da página para a tela, você muda o suporte, você influencia a narrativa, você influencia o sentido da obra totalmente que vai ser adaptado. Eu diria que é impossível você conseguir transpor totalmente um formato para outro sem perder informação, porque não faz sentido. E isso a gente tem até assim, qual o sentido de você tirar da página e passar para a tela e manter todo o sentido? Assim, se você consegue fazer isso, para que você precisa do papel? Por que você precisa do quadrinho, se você consegue transpor tudo para o filme? Se o filme funciona por si só, não há motivo. E aí você começa a questionar da independência dessa mídia. Imagina você transpor uma música, imagina você transpor a Mona Lisa toda para um filme, e isso ficou idêntico ao quadro, que é algo impossível, né? Para que você precisa do quadro? Tipo assim, qual é a independência daquele quadro quando a gente põe em xeque ele ser adaptado? Você transformar a Mona Lisa num poema e esse poema ser melhor que o quadro original. Então, assim, você conseguir pegar toda a essência, não ser melhor, mas você pegar toda a essência que tem no quadro uma poesia. Tipo, qual a importância, então, da obra de arte? Tipo assim, é igual você buscar a independência do quadrinho e você conseguir adaptar totalmente o quadrinho. Por que você precisa do quadrinho se você pode fazer isso por filme? Então, assim, você não consegue. Tipo assim, igual o Watchmen. O Watchmen fala que é a melhor adaptação e tal. Mas quando você para pensar tudo que tem no quadrinho e não tem no filme, e tudo que as escolhas que o filme fez, tira... Se você comparar, sendo bem frio mesmo, calcula gibi, filme, não sobra nada pra você defender no filme. O filme é ruim, a adaptação é péssima, é infantil, é vazia, é pífia, é inútil, é besta. É tipo assim, você pega o principal, a história principal, você perde todas as histórias acontecendo simultaneamente no gibi, porque tem muito, assim, você tem o fio narrativo principal, mas esse fio narrativo você vai desdobrando para várias outras, eles complementam numa coisa só e deixa margem para outras coisas. Coisa que o filme do Watchmen não tem, ele é bem linear. Não tem nada a mais, não tem as cenas dos quadrinhos, porque assim, o Watchmen é um quadrinho, mas tem um quadrinho dentro do quadrinho. E esse quadrinho, a história que acontece nesse quadrinho é um reflexo e funciona com a história principal que acontece. Aí quando você termina de ler o gibi, tem uns paratextos, que são textos não quadrinizados, textos corridos, prosa, que também é algo para deixar
a narrativa mais fluida, você entender mais detalhes. Coisa que o filme do Watchmen não tem. E o filme do Watchmen é um exemplo bom, porque você tem todas essas características de empréstimo, interseccionalidade, transformação, tudo no filme. As mudanças de final, a mudança no final do filme é uma coisa. Você pega um pouco você pega um empréstimo para os personagens, mas personagens às vezes de formas diferentes, ou cenas em que personagens diferentes aparecem sem ser no quadrinho. Por exemplo, a cena que no gibi o Rorschach fala com os Ozymandias, fala assim, tem alguém matando os mascarados. No gibi é o Rorschach, no filme é o Coruja. E aí você já tem um comportamento dos personagens diferente do que era o quadrinho. Então você já está saindo do quadrinho. Ah, mas funciona, tá. No filme aparecem personagens famosos tipo David Bowie, o Mick Jagger, o Village People, que o quadrinho não aparece. Então você já tem interseccionalidade aí nesse rolê. Tipo o Stan Lee aparecendo, né? Depois você tem empréstimo, que é você pegar características basilares, só que mudando estruturas, né? Tipo, no filme você tem a cena que a Espectral começa a bater no castelo do Manhattan. No quadrinho ela pega um perfume e joga, um perfume Nostalgia. Esse perfume Nostalgia tem um motivo dele acontecer ali. Tem um motivo de ser um perfume, dele ser um Nostalgia e de tudo mais. Coisa que o filme se perde. Então assim, se não existir o quadrinho, Watchmen, o filme, Watchmen, é ok. Ele pode até ser bom. Se você não tiver quadrinho, se você não tiver... Finge que o gibi não existe, desapareceu. Pluf! Blipou. Ok, ele é um bom filme. Mas comparado com a adaptação, ele é um lixo. Ah, diferente da série. A série é boa, mas é porque ela pega só elementos. Ela não tenta... Ela homenageia o quadrinho. Como o Lindelof falou, é um remix. Então funciona para aquele mundo ali, funciona. Porque ele pega elementos do quadrinho, faz um empréstimo dos quadrinhos, joga ali, mas muda. São coisas posteriores ao evento do quadrinho principal. Então, assim, o quadrinho vai estar lá, protegidinho do jeito que ele é. Mas a série pode ter algo totalmente novo e fez uma coisa muito legal. Tem coisas na série que são muito boas mesmo. Poderia até servir a ser algo canônico, né? Mas no caso não é, porque o gibi por si só já é aquilo ali e só. Mas a série funciona muito bem e é 1000 vezes melhor que a porra do filme. Então é isso, né? Depois de meter pau, depois de ter falado, né? Vamos falar do principal, que é falar das adaptações e essas características da adaptação, e depois de ter metido pau pra caralho no filme do Watchmen, porque o filme do Watchmen é uma porcaria comparado com o gibi, enfim. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Então é isso, minha gente. Um abraço muito carinhoso. Fique com Deus e até segunda.